Obrigada pelo apoio à rede Som Life de televisão. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e Dave Smith. E com você, estamos muito felizes de ter você conosco hoje para estudarmos a Palavra de Deus. E estamos estudando algo que, para mim, creio que seja para você também, algo imensamente interessante. Imensamente interessante. E Lauren, por favor, vamos continuar com o versículo 40 do capítulo 11 de Daniel. E no fim do tempo, o rei do sul O Egito, lutará com ele, e o rei do o norte anticristo da Síria, se levantará contra ele como um furacão, com carros e cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e inundará e passará. A frase no tempo do fim se refere ao tempo do cumprimento dessas profecias que estão por vir. O rei do sul é o Egito, porque isso faz referência a ele no princípio do capítulo, que fala da divisão do Império Grego. E o reino do norte prova que o anticristo virá da parte do Império Grego que ficou com a Síria. Então, provavelmente, o anticristo será um judeu da Síria. Esse é o começo. Não é a primeira guerra na grande tribulação, mas vai ser quando o anticristo vai tentar dominar todo o mundo, e isso vai começar no Oriente Médio. E vai ser o esforço do anticristo de dominar toda a humanidade. E então, eu creio que estamos próximos, ainda não chegou a hora, mas isso vai chegar em breve, o período da grande tribulação. Creio que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, mas eu também acredito, antes disso tudo acontecer, porque tudo isso aqui é uma representação de todo o mundo, não só uma pequena porção, mas o anticristo tentando dominar o mundo inteiro, e conseguiria, se não fosse pela segunda vinda do Senhor Jesus, que por si só já é o evento mais cataclísmico que o mundo já conheceu, a segunda vinda de Jesus Cristo, porque ele virá com um poder como o homem, na verdade, nunca viu, um poder que é além de nossa compreensão, um poder que demonstra quem ele é e quem sempre foi, mas ele foi travado, mas agora ele vai meio que abrir a porta, vamos dizer assim, nesse tempo específico. Mas eu acredito que antes disso tudo acontecer, o arrebatamento da igreja, é claro, que vai haver uma colheita de almas nesse mundo, como esse mundo nunca viu antes. Eu creio nisso, posso estar errado, mas eu creio que o Senhor me mostrou em duas visões, e digo que são visões, mas só o Senhor pode confirmar isso. E a primeira foi em 1985, dia 1º de julho, em uma segunda de manhã, mais ou menos 7 horas da manhã. E eu fui criado no noroeste de Louisiana, onde eles plantavam algodão. Quase todos plantam algodão naquela área. Então, eu estou familiarizado com isso. O que me confundiu, principalmente no começo, foi que eu vi na visão, a primeira que eu tive, eu vi algodão que eu perdia de vista, assim, no horizonte, e não tinha sobrado uma só folha verde nos pés. E eu pensei, por que algodão? Pois os pregadores sempre pregam sobre o trigo. Quando falamos da colheita, os trabalhadores são poucos, então orem para que o Senhor envie ceifeiros para a colheita, porque os campos estavam brancos. E eu perdi de vista aqueles campos de algodão. E o Senhor então falou na visão que haviam ministérios específicos que seriam usados por ele para tocar
lugares específicos, mas disse: eu escolhi esse ministério para tocar o mundo inteiro. Não fale. Não há mais ninguém que possa fazer isso. Não fale. E esse sempre foi o caso. O Senhor nunca teve muitas pessoas que lideravam isso. Claro que existem vários, mas apenas um pode ser o líder. E outro dia eu estava orando à tarde, depois que saí do escritório. Isso já aconteceu há alguns anos, na verdade. E o Senhor me fez lembrar dessa comissão. Eu vi claramente como foi naquele dia, há vários anos atrás. E então ele me disse, e me chocou, me deixou bem chocado. Ele disse: a comissão que eu tirei em 1985, isso mesmo, em 85, a comissão que eu te dei em 1985, segunda-feira pela manhã, foi por volta das, acho que foi 7 horas da manhã. Ele disse: é válida até hoje, faça isso. Foram as palavras do Senhor. E eu fiquei chocado, pois pensei: Deus, eu não sei por que o Senhor quer me usar para qualquer coisa, mas algo tão importante assim, e ele nunca explicou nada. Apenas disse: a comissão que eu te dei em 85, naquela segunda pela manhã, é válida até hoje. Então faça o que te mandei. E eu me lembro de chorar enquanto o Espírito de Deus cobria o meu coração. E, senhores, nós temos responsabilidades. É uma responsabilidade fenomenal. E não devemos deixar isso passar sem entender o que estou falando aqui. Porque é extremamente sério. É mais sério do que podemos imaginar. Não tem como, a não ser que o Senhor venha mostrar mais do que já mostrou. E a segunda coisa que aconteceu foi a visão do Egito. Será que eu posso te interromper Claro, por um pode instante? Existe um outro aspecto dessa visão particular que você compartilhou conosco no passado, que é importante, especialmente agora. Nessa visão, você Verdade, viu foi nuvens mesmo. negras Elas sobre a vinham do colheita. Oriente. Certo. As nuvens negras representam uma tempestade que poderia destruir a colheita se ela não for Exatamente, recolhida. o Senhor disse, e você está certo, eu esqueci de mencionar, que a colheita tinha que ser feita porque a tempestade ia destruí-la, mas ele disse: eu vou afastar a tempestade por um curto período de tempo para que a colheita aconteça. Certo. Você acha que as circunstâncias que nós vemos no mundo hoje, elas representam algo dessa tempestade, se não muito dela? Porque não existe nenhuma outra ameaça maior no que diz respeito à colheita do que está acontecendo nos Estados Unidos agora. A oposição à pregação cristã e ao ensino cristão, a abundância de pecados, e nos últimos dias a iniquidade se multiplicará. Verdade. E o amor de muitos se esfriará. Então, tudo isso, seria isso para você um potencial, porque isso destrói a colheita se nós não a recolhermos. E as pessoas do mundo irão recolher para si. Isso eu te Olha, prometo. eu não sei, acho que, deixa eu falar de outra maneira. Pessoalmente, eu creio que a oposição do poder das trevas vai ser mais forte do que imaginamos ou pensamos. Sim. Mas se Deus diz que vai fazer algo, Certo. evitando que a tempestade avance Ele vai segurar. por um período de tempo, até que venha a colheita. Existe algo, às vezes eu fico focando nas coisas erradas. Nós precisamos focar na abundância da colheita e não nas nuvens negras. É verdade.
E é muito simples. De novo, eu me encontro focando demais nas nuvens negras. O que está acontecendo ao meu redor é real. Mas as oportunidades que estão disponíveis por causa da colheita são impressionantes. Verdade. A televisão alcança o mundo inteiro. Eles podem assistir esse programa, a maioria não assiste, é claro, mas pode assistir esse programa em qualquer lugar do mundo, se eles tiverem aquilo ali, olha. E a maioria das pessoas tem um celular, eles não têm nem um travesseiro às vezes, mas tem um celular. Com certeza, celulares, alguma forma de se conectar à internet. E nós estamos conectados à internet. Alguns anos atrás, o nosso departamento de TI nos disse que nós seríamos capazes de atingir 6 bilhões de pessoas. Isso é algo próximo do mundo inteiro. Correto. O evangelho precisa ser pregado. Mas, de novo, a imagem, e eu sei que você gosta de focar na grande tribulação, e eu quero trazer aqui o que Deus disse também, que Ele iria segurar as nuvens, para que nós possamos colher a colheita. Pela graça de Deus, e não podemos falhar. Amém. Se Ele nos mandou fazer isso, então vai acontecer. Sim. A segunda visão. Irmão Suega, será que eu posso te interromper sem ser mal educado? Mas em luz daquilo que nós estávamos discutindo, algo vem à minha mente, o que eu acho que é importante para o corpo de Cristo. E eu encontro isso no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. E isso diz respeito àquilo que o irmão Smith disse antes, porque muitas pessoas estão focando nas circunstâncias que a cercam, ao invés de olhar para Jesus, que é o autor dessa grande colheita que nós vamos ver. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Quando nós olhamos para a semeadura e a obra de Deus, não vamos olhar as circunstâncias e julgar, será que nós devemos ofertar ou não? E eu sei que a economia está passando por um período difícil devido à pandemia, mas não olhe as circunstâncias. Esse é o tempo que nós devemos plantar, esse é o tempo que nós devemos semear. É este tempo que nós devemos pressionar e assistir àquilo que Deus vai fazer. Porque nós não sabemos como os ossos crescem no ventre. Nós podemos ver isso agora com a tecnologia, mas ainda não podemos explicar completamente as coisas que Deus faz. Verdade, E isso também mesmo. se aplica ao milagre que nós estamos falando. 30 anos atrás, nunca passaria pela sua imaginação que Deus levantaria uma rede que iria televisionar programas no mundo inteiro, 24 horas por dia, com uma mensagem. Uma única mensagem que Deus iria usar como uma mensagem apostólica para ajudar cristãos a aprenderem a andar em Cristo e aprender como o Espírito Santo opera e, além disso, preparar o corpo de Cristo para a colheita. Porque as pessoas que estão nos assistindo agora são os trabalhadores. A oferta deles é parte do trabalho e ajuda a manter o programa. E ajuda a outras igrejas que esse programa alcança. Vamos falar sobre a distribuição de Bíblias. As milhões de Bíblias que foram dadas para pastores, pregadores, cristãos em todo o mundo. Essa é uma fundação que está ajudando a trazer a mensagem da cruz e preparando as pessoas para a colheita que vai acontecer. Ontem nós falamos com a Sociedade Bíblica do Brasil, que acho que é a maior do mundo, fora dos Estados Unidos. E eles vão distribuir Bíblias para nós por todo o Brasil. O Brasil é o país que mais tem igrejas no mundo, na realidade. Mas em outras partes do mundo também. E, olha, vai alcançar muita gente que não estamos alcançando agora. Tem algo que eu tenho pensado, mas eu ainda não concluí esse pensamento ainda, que a nuvem negra é parte da razão pela qual as pessoas estão com fome, aquilo em que elas depositam a sua fé, falando sobre as coisas que o homem pode fazer, não irá satisfazê-las.
e não vão satisfazer e nem podem satisfazer. Então, Verdade. somente pelo fato das pessoas estarem envolvidas no sistema do mundo, faz com que seja possível que a colheita seja ainda maior. E eu acho que nós, pelo menos eu perco isso de vista às vezes. Quando o Senhor faz algo, é grande, é muito grande, não é algo pequeno. E olha, o sonho no Egito, a visão, ou seja como tenha sido, como vocês bem sabem sobre a visão, 7 anos, quando o faraó sonhou que algo viria sobre o Egito e haveriam 7 vacas gordas com muita carne e mais outras 7 vacas magras viriam depois dessas e doentias com uma aparência ruim, elas consumiriam as 7 vacas gordas. Ele não sabia o que era aquilo, ele não entendeu o sonho, simplesmente não tinha a menor ideia. E os seus magos, os seus sábios, os seus mágicos, eles também não entendiam, eles não sabiam. E então, como vocês bem sabem, José foi chamado ali, o Senhor armou da maneira perfeita para que ele estivesse pronto. Pense nisso, falaram para ele trocar de roupa e tirar aqueles trapos de um prisioneiro e se vestir com roupas reais, o maior palácio na face da terra naquela época. Ele não sabia para onde estavam levando ele. Certamente eles não iam matá-lo porque estavam vestindo ele com roupas muito bonitas. Mas, como sabemos, o sonho foi dado e José interpretou aquele sonho e disse, coloque alguém para liderar. E Faraó perguntou, quem pode ser melhor que esse homem? E a colheita foi tão grande que eles pararam de contar. E eles pararam de tentar contar. O Egito era muito conhecido por contar para se certificar de que tudo estava certinho ali em relação ao que eles faziam. E eram conhecidos por isso. Então, mas a colheita foi tão grande que José teve que construir armazéns por todo o Egito. Eles pararam de contar, porque a colheita era muito grande. Logo após aquilo, vieram 7 espigas magras, doentias e por aí vai. Faraó não sabia o que aquilo representava, os magos também não sabiam, mas é claro que o Senhor sabia. Mas algo ali é muito poderoso, porque Jacó veio até José, e José é um tipo de Cristo. E Jacó não via José há muitos anos, e inclusive pensava que ele estava morto. E vai ser a grande tribulação. A grande tribulação será necessária para trazer Jacó até Jesus. É o que será necessário. Na realidade é isso aí. Às vezes perdemos de vista a tribulação. Será que a gente vai subir ou não vai? O arrebatamento da igreja e por aí vai. Mas tudo aquilo ali, na realidade, depende de Israel aceitando ao Senhor Jesus Cristo. E eu sinto a presença de Deus enquanto digo essas palavras. E as promessas de Deus vão trazê-los para casa. Eles estão vindo. Então, de qualquer maneira, eu acredito que haverá uma colheita de almas como nunca antes. E em relação ao que está por vir sobre esse mundo, e creio que estamos próximos disso agora. E durante a tribulação haverão 124 mil judeus, 12 mil de cada tribo, que irão testemunhar, e muitos serão salvos.
Eu nunca entendi isso como gostaria, John. E o que você está dizendo está certo. Mas 10.000 de cada tribo, eu entendo, né? 11.400 de uma tribo e depois 9.600 de outra e tal. Mas nunca consegui entender de maneira precisa. Mas se Deus diz que serão 12.000 de cada tribo, é exatamente o que vai acontecer. E a melhor parte é que eles irão testemunhar. Eles irão compartilhar o Messias, Jesus Cristo, e muitos pelo mundo, gentios em particular, serão salvos e irão ouvir a mensagem do Evangelho. E esse é o poder da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ele mudará vidas e corações e vai mudar o destino eterno do inferno para o céu. Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho para os pobres, curar os quebrantados de coração, pregar libertação aos cativos, recuperar a visão dos cegos e libertar os que estão feridos e pregar o ano aceitável do Senhor. Dizem que quando Jesus falou aquilo foi o ano do jubileu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O ano do jubileu. E agora é o dia do jubileu. Todos os dias. Não é que temos que esperar 50 anos, não é isso. E acredito que são 365 dias do ano, por causa do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Muito bem. E entrará também na terra 41. gloriosa. E muitos países serão derrubados. Em Israel. Aqueles no Oriente Médio. Esse conflito realmente vai começar ali. O Oriente Médio é a caixa de pólvora, vamos dizer assim, da Terceira Guerra Mundial que vai acontecer. Estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Edom, Moabe e Amon representam a Jordânia de hoje. Eu já estive ali várias vezes, e essas três áreas todas representam o país da Jordânia hoje em dia. A Jordânia, o rei da Jordânia, às vezes diz que se assenta na porta do palácio e pode ver o palácio em Jerusalém, aonde não tanto um palácio, mas o lugar de onde eles governam, pois é muito próximo. E interessante é que essa área vai sair das mãos do anticristo. E como isso vai acontecer? Porque eles não são poderosos. O pessoal da Jordânia não tem um grande exército. Mas quando voltarmos, vamos continuar, porque o nosso tempo acabou. Então, vamos continuar na próxima vez. Então, não perca o próximo programa, por favor. Experimente a diferença. O objeto da fé deve ser Jesus Cristo e Ele crucificado. Uma mensagem, uma rede. Quando o incrédulo enfrenta o medo, ele não tem nada para se apoiar. Em todo o mundo. Confie em Deus, coloque Ele em primeiro lugar e Ele vai cuidar de todas as suas necessidades. A mensagem da cruz. Ele é a única resposta. Abrindo caminhos. Só existe um líder da igreja e é Jesus Cristo. Esta é a SBN.